Olá pessoal, hoje nós vamos discutir um texto de Hatzel. Um texto que foi publicado no Brasil há muitos e muitos anos. Ele foi publicado na revista do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, isso em 1983. E o texto se chama nada mais e nada menos do que o solo, a sociedade e o Estado. Isso tudo, merece muito carinho, muita atenção, porque no final das contas Hatzel é um nome muito falado no Brasil, mas muito pouco lido, muito pouco compreendido, sei lá. Acho que de alguma maneira as leituras que nós temos do Hatzel são leituras que foram legadas, né, pelos franceses, pelo Febvre, pelo Vidal de Lablache, mais ou menos, mas pelo Febvre, mas isso não importa aqui agora. Nós vamos ler o texto, trechos do texto, e vocês vão ver o quanto e o como é interessante, as dificuldades, os problemas, as coisas que envolviam o pensamento deste grande geógrafo alemão, que morreu no início do século XX e nasceu em 1844, ele morreu em 1904, com 60 anos, portanto. Então, este homem que acabou definindo uma grande tradição e se tornou um autor, um geógrafo bastante controverso, citado pelo Hitler, então gente dizendo que ele na verdade não passava de um proto-nazista ou coisas desse gênero, mas nós vamos ver que na verdade, tudo isso são polêmicas e essas polêmicas só engrandecem, né, este personagem da história da geografia mundial. E assim, vamos lá ao texto. Acho que uma das questões fundamentais já estão logo na primeira página, onde ele vai estabelecer esta relação do Estado, o Estado com o solo. Tanto uma coisa quanto outra, e isso é um problema de fato dentro do texto de Hatzel, não estão conceituadas. Não existe nesse texto um conceito do que é solo. O que é o solo, na verdade? E muito menos um conceito do que é o Estado. Nós podemos ter uma série de inferências, como vocês vão ver, sobre essa questão, mas de qualquer forma, essas são duas categorias, e mesmo a categoria sociedade, tudo isso é dado como resolvido, como se todos nós soubéssemos do que ele está falando. E é bastante interessante o fato de que, num dado momento, Hatzel usa a expressão solo, em outros a expressão espaço, em outros a expressão território, e muito provavelmente essas coisas não têm exatamente o mesmo sentido. Mas, do ponto de vista desse texto, não existe nenhuma explicação sobre a diferença. E, portanto, nós vamos aqui, lendo o texto, nós vamos usá-lo da maneira como ele está para a gente, como leitor, ok? Então, não vamos tentar aqui colocar no texto do Hatzel conceitos que ele não explicitou. O que nós podemos é polemizar a partir daí, mas não muito mais do que isso. E aí tem uma questão que é bastante interessante, né? Que logo de cara ele considera que está fora de dúvida, logo no primeiro parágrafo, que está fora de dúvida de que o Estado não pode existir sem um solo, ok? Sem uma área, sem um território, talvez o mais próximo aqui seja território, mas ele usa a expressão solo. E ele diz assim, pelo contrário, tem havido muitas teorias da sociedade que permaneceram completamente alheias a qualquer consideração geográfica. Essas têm mesmo tão pouco lugar na sociologia moderna que é inteiramente excepcional se encontrar uma obra em que elas desempenham algum papel. A maior parte dos sociólogos estuda o homem como se ele se estivesse formado no ar, sem laços à terra. Isso é interessante, porque de alguma maneira há, de fato, na tradição sociológica, e não só na tradição sociológica, o que veio
da sociologia para dentro da geografia e acabou influenciando profundamente, principalmente a geografia francesa, passamos a falar de uma população sem lugar, uma população sem solo, diria o nosso autor de hoje, o Ratzel. Então, nesse sentido, eu diria que podemos compreender claramente que Ratzel está fazendo uma crítica feroz, dirigida especialmente, no caso, à sociologia, mas não só, dirigida também a alguns geógrafos, mas não vamos citar aqui, onde a ideia de discutir a sociedade ou de discutir o Estado não pode se realizar sem que, de alguma maneira, haja uma referência à empiria, a algum nível do fenomênico, isto é, a população enquanto população, a sociedade enquanto sociedade, o Estado enquanto Estado, deve existir e deve ter uma materialidade, e, portanto, é possível continuar discutindo a existência de um Estado sem solo, sem lugar, sem território, sabe-se lá, mas de qualquer maneira sem o solo. Porque no final das contas estamos no século XIX e o avanço principalmente da sociologia do Augusto Comte, que como nós vamos ver ele é citado nesse texto, essa coisa, né, da física social, do positivismo de uma maneira geral, o Ratzel tem profundas rejeições e tal. E ele vai então colocando muita lenha na fogueira e vai tentando imaginar então que é impossível discutirmos o Estado sem a existência do solo. Então ele diz assim, lá já na outra página desse mesmo texto, ele diz assim: sem dúvida, o papel do solo aparece como mais evidência na história dos estados que na história das sociedades. Isto seria devido aos espaços mais consideráveis de que o Estado tem necessidade. As leis da evolução geográfica são menos fáceis de se perceber no desenvolvimento da família e da sociedade que no desenvolvimento do Estado. Muito bem, claro que isso, do ponto de vista do Ratzel, está expressando uma determinada tradição de leitura. O que nós poderemos dizer é que a ideia da existência do Estado nacional, do Estado alemão, do Estado inglês, do Estado francês, ou seja ele o que for já em pleno século XIX, estamos ainda na época do Ratzel, vivendo aí a Conferência de Berlim, a partilha da África, a divisão da África, que vai resultar do processo de colonização, de invasão, de militarização europeia dentro do continente africano. Tudo isso é contemporâneo de Ratzel, tudo isso vai acontecer exatamente na mesma época, não é? Então, nesse sentido, essa discussão é uma discussão fundamental. Não é à toa que mesmo geógrafo como Reclus, por exemplo, vai discutir muito essa questão, e vai discutir a partir das noções do anarquismo, mas vai discutir essa questão, e fora disso, alguns textos clássicos, como o texto do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde essas questões também estão colocadas. O século XIX, portanto, tem uma discussão extremamente importante e uma necessidade extremamente importante de se considerar uma ordem discursiva que permita dar um sentido de cientificidade nos padrões do iluminismo e que, de alguma maneira, vai dizer, então, a sociedade é X, ela existe assim, o Estado é Y, existe assado, e assim por diante. E aí é a crítica do Ratzel, quer dizer, então estamos tentando fazer isso, mas estamos tentando estabelecer um conceito para o Estado, entender como o Estado funciona, e fazemos isso como se ele não existisse num determinado lugar, como se ele não dependesse da existência de um solo. E, portanto, falamos de um Estado que não existe de fato. Estamos utilizando aí de categorias que não são razoáveis, né? Muito bem. O texto vai indo, ele vai falando de várias questões um pouco mais para frente, já no item 2, que ele vai chamar então de habitação e alimentação, justamente esta relação entre o solo, o Estado, a ideia de habitar e de se alimentar, em que ele vai estabelecer então que
independentemente do fato, da maior parte da bibliografia, da maior parte da literatura, tratar muito mais da ideia de solo quando trata do Estado do que quando trata das famílias, mas sem dúvida nenhuma as famílias, a existência da família, a sua necessidade já primitiva de se reproduzir e de comer e de viver, tem uma relação estrutural com a ideia de lugar, com a ideia de solo, né? Vamos usar a palavra do Hatzel aqui. E nesse sentido, então, ele quase que cria uma espécie de mito, alguma coisa muito parecida com Robinson Crusoe, ou alguma coisa parecida com isso. Porque ele vai nos dar a ideia de que o ponto de partida para isso seria uma família vivendo numa palhoça qualquer, numa casinha, num casebre, e que no entorno deste casebre existiria então áreas de plantio, áreas de caça e tal, e assim, como se a família monogâmica fosse de fato o ponto de partida para a existência das sociedades. Já naquela época isso era algo absolutamente contestado. A ideia de que nós temos como ponto de partida a família monogâmica, ela é contestada sob todos os sentidos por a grande parte dos antropólogos já no século XIX, e assim, não faz nenhum sentido, não há clareza o porquê de Hatzel ter isso como ponto de partida. Mas há aqui um dado que é esta relação entre as possibilidades do solo, se ele é produtivo, se ele não é, se existe caça, se não existe, se a caça é abundante e se o solo é fértil. Então a noção de permanência ela está colocada de uma forma mais clara. Agora, se o solo é pobre, se a caça é digamos, rarefeita, então o deslocamento da sociedade, ela se desloca, ela se torna uma sociedade nômade. Mas para Hatzel, nem as sociedades mais fixadas num determinado lugar, ou fixadas no solo, como ele diria, assim como as sociedades que são nômades, todas elas de alguma maneira têm uma identidade com o solo. Eles podem ser mais extensos, essas sociedades podem ficar menos tempo ou mais tempo em determinados pontos, mas de qualquer maneira a área como um todo de sobrevivência é algo que cria uma determinada identidade, e é justamente esta relação com a permanência, com a identidade, com a escala dessas relações, que é uma palavra que não aparece no texto, mas acho que nos permite compreender melhor, é que surge o Estado. O Estado, ele vem então para controlar tudo isso. Vai se desenvolver aí no texto, no item 3, o solo e a família, não é? Ele vai nos dar uma ideia, né, bastante importante disso, já na página 97, que ele diz assim: esse tipo de família ou do clã faz então as vezes de Estado, mas quando o grupo familiar se divide a fim de assegurar aos recém-chegados uma parte determinada do solo, logo aparecem habitantes novos e cada um deles é a sede de uma nova sociedade doméstica. Então, o desigual valor das terras começa a fazer sentir seus efeitos. Elas são mais ou menos afastadas, elas não têm a mesma situação, a mesma fecundidade, e todas essas diferenças têm uma influência sobre o desenvolvimento das famílias. Logo, é um ponto de partida para conflito, logo, a necessidade, então, do Estado no sentido de gestar esses conflitos. Fica, então, uma questão que eu acho que vale a pena a gente ponderar, que é justamente esta ideia de que existe a família, existe o clã, existe a sociedade, existe o lugar, o solo, no caso, e existe o Estado. O Estado supera tudo isso, domina tudo isso, enquanto uma entidade para além de tudo isso. É muito interessante ir acompanhando o texto de Hatzel, não é? Onde ele vai chegar então à seguinte conclusão: então se chega à fase em que o Estado é o único grupo que pode receber uma extensão territorial contínua. O Estado está para além e para cima e para, digamos,
sobreposto a todos os outros elementos que compõem e que definem a sociedade. Este é um embate, não é, de uma época, porque no final das contas é justamente nesse momento que a esquerda, de uma maneira geral, está tentando convencer a todos de que o Estado não é um demiurgo, que o Estado não está para além da sociedade, que o Estado é única e exclusivamente uma das formas em que a sociedade se organiza. E, portanto, ele pode ser destruído pela mesma sociedade, recriado pela mesma sociedade, porque ele não é uma entidade metafísica, ele existe na relação com a sociedade. E aí vem também uma outra questão, que é justamente a ideia do solo, que ele diz assim: o Estado que depende firmemente de seu solo e que não quer sair do isolamento em que encontra segurança, é então obrigado a se empenhar em uma luta contra a sociedade. Ele impede o crescimento natural desta, determinando migrações. Ele vai colocando essas questões um pouco envolvido aí com o pensamento do Malthus, a ideia de uma luta das pessoas umas contra as outras para garantir uma determinada quantidade de pessoas, porque a partir de determinado parâmetro tudo isso é significativamente complicado. Ele chega a citar, inclusive, né, que o Malthus já tinha visto essa questão. Aí ele chega a uma conclusão que é sobre ela que nós vamos basicamente encerrar essa nossa conversa, convidando a todos a entrar aí na internet, buscar o texto, ler o texto como um todo, porque ele é sem dúvida nenhuma inspirador. E ele diz assim, deixa eu ver aqui o número da página, ele diz assim, na página 98, né, da revista, diz assim: a sociedade é o intermediário pela qual o Estado se une ao solo. Então nós temos três entidades. A entidade A, a sociedade, que intermedia então a existência de uma outra entidade que não é a sociedade, o Estado, em relação a uma terceira que também não é a sociedade, é o solo. Sem o solo não há como compreender a sociedade, sem o solo não há como compreender o Estado. O que talvez crie alguma dificuldade é a ideia de Ratzel de que o solo é imutável, de que o solo é algo que está colocado antes, durante e depois da existência desta ou daquela sociedade, deste ou daquele grupo, desta ou daquela família, não tem muita importância. O fundamental é que existe algo absolutamente rígido, como a ideia de que o solo seria o receptáculo sobre o qual a geografia se realiza de fato, ou coisa mais ou menos assim. E não há, de fato, nesse texto, uma relação que nós possamos entender em que a determinação do solo, se ela de alguma maneira define o comportamento da sociedade, o comportamento da sociedade, sem dúvida nenhuma, também define o comportamento do solo. E, nesse sentido, esta simbiose existente entre os diferentes elementos que compõem a natureza e a existência da sociedade nos permite, então, construir aquilo que é dos formatos de regulação que a sociedade de classes acabou criando, que é a existência do Estado. Um outro aspecto que me parece bastante interessante ainda nesse contexto é que a discussão de Ratzel sobre as sociedades urbanizadas ela é muito restrita nesse trecho, não é? Então, tudo relacionado a esse texto, não estou aqui pegando nada, não estou acusando o Ratzel de ser mais isso, mais aquilo, até porque não é a obra ou a totalidade da obra de Ratzel que está colocada aqui. É só um exercício de leitura e, sem dúvida nenhuma, a ideia de que as sociedades urbanas, industriais e tal, não faz parte do conjunto de exemplos da Constituição do Estado. É interessante a gente notar isso, porque no final das contas, mesmo que o Estado nacional, da forma como a gente o conhece, tenha sido criado já no mercantilismo, ou ele, de alguma maneira, é uma relação social que dá fundamento à própria expansão mercantil a partir de Portugal, mas o Estado, nesse sentido, ele se expande, se consolida
a partir do momento em que eu tenho, então, a consolidação também da sociedade fabril, da primeira revolução industrial, da ideia de urbanização, esta noção, então, de que há uma articulação entre diferentes lugares do mundo e que esta articulação tem uma centralidade que o Estado, então, faz a regulação, o legítimo exercício da força, como se diria, não é? Sobre as pessoas, sobre os grupos, sobre a cidade, sobre o campo, etc. e tal. A grande maioria dos exemplos de Ratzel estão relacionados, né? Os exemplos estão relacionados a sociedades ainda agraristas ou fundamentalmente agraristas. Isto é um ponto de inflexão interessante para se pensar a própria ideia, que não vamos discutir aqui, de espaço vital, a ideia da expansão do Estado, se isto é necessário mesmo ou não, se é isso mesmo que Ratzel diz, e mais do que isso, essa questão do determinismo. Se Ratzel é um determinista como chegaram a acusá-lo. Ou então, se na verdade Ratzel ele está tentando identificar o jogo de determinações que podem nos ajudar a explicitar um determinado fenômeno. E isto de determinismo não tem absolutamente nada. Caríssimos e caríssimas, obrigado. Mais um vídeo então para vocês comentarem, falarem. Ratzel é um tema apaixonante para nós brasileiros que conhecemos essa figura tão pouco, né? Mas vamos em frente, estamos aí na discussão, até mais, um grande abraço.